Então, meus caros, vamos em frente, tocar outra demanda que o Alessandro nos trouxe, que é um assunto antigo, mas está dando muita dor de cabeça, né, Alessandro? A cisticercose bovina. É um assunto delicado e que também envolve muito o aspecto econômico do sistema de produção, né? E para falar sobre esse assunto, eu convidei o nosso colega Pedro Paulo Pires, que também é muito conhecido no Brasil todo, médico veterinário, formado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Lá ele fez mestrado em parasitologia, depois fez doutorado em clínica de grandes animais na Unesp de Botucatu, e ele produziu muito nessa linha de trabalho, né, de clínica, né, de cuidados de parasitologia, imunologia, mas ele também é uma mente inquieta, né? Saiu depois, foi lá para o Canadá estudar na Universidade de Laval, no Canadá, onde ele começou a desenvolver mais aquela linha que ele já havia começado antes de rastreabilidade, né? Porque ele também fez especialidade no Uruguai, nessa linha, e depois foi para o Canadá. E hoje, então, o Pedro mantém um conhecimento vasto nessa área de patologia, de clínica, mas ele também agora está dedicando mais à pecuária de precisão. Mas agora a questão é cisticercose, Pedro. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos resolver essa parada aí. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui também. Eu lembro de alguns momentos que eu vim aqui falar com os produtores. E eu sou campograndense, mas eu falo que eu sou produtor, mas não tenho nenhuma cabeça de boi. Mas nós trabalhamos com o boi. Então, eu fico em casa quando eu venho aqui e, com o esmero da Embrapa, a gente tenta trazer conhecimento. Nem sempre é fácil. Hoje, por exemplo, o assunto é extremamente simples, mas é um dos dias mais difíceis da gente conversar. Por conta dessa facilidade, se fosse uma inovação da vacina, se fosse pastagem nova que foi adaptada, melhorada e concorre com tantas outras, tudo bem. Mas o que nós vamos falar da cisticercose, da teníase, da teniose, é um conhecimento já antigo. Entretanto, nos acomete hoje em dia. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Aquela adaptação que o Renato bem falou para o carrapato, como que não adianta só a vacina, ou a novidade que o Guga falou, que nós temos aí algum controle da pastagem diferente. Nós precisamos falar de controle da doença. Por quê? Eu vou falar com poucos slides, não tenho novidades, mas deixar bem claro e patente o que é clássico e inquestionável. Porque a gente vê muito nesse assunto algumas dúvidas que atrapalham no manejo, no controle. Então, o que nós vamos tentar falar aqui rapidamente é a certeza do que é e como nós poderemos usar esse conhecimento para até erradicar. É uma das parasitoses que é passível de erradicação, dado a simplicidade. Os senhores vão ver que o homem é o hospedeiro definitivo. O verme, o parasito, ele só faz a parte sexuada dele no homem. E o homem é fácil tratar. Não é igual um hospedeiro que está solto no mato, né, que a gente vê, às vezes, capivara, vê outros, os cervos, porco do mato. Não tem nada disso. Tem ciclos que ficam difíceis o controle por conta desses animais. Nesse nosso caso, não. É o homem que a gente conversa, que a gente faz um exame clínico, médico, e a gente trata. Mas nós vamos chegar lá. A teníase e cisticercose, então, causadas pela Taenia solium, Taenia saginata. Nós focaremos na cisticercose bovina, porque é o que mais produzimos aqui no nosso estado, Mato Grosso do Sul. Não quer dizer que a cisticercose para suínos também não seja importante, mas
Elas são muito parecidas e, se depois no debate vier alguma pergunta, não é difícil responder. O que acontece? Como eu disse, o clássico, aí está. Os cestódios, Taenia solium e Taenia saginata, são responsáveis pela tenise humana. Quem já não ouviu dizer da pessoa que tem uma solitária? Eita, esse aí tem uma solitária que come mais do que ele, porque o cara é magrinho e come muito. A gente sempre fala, esse tem uma solitária. E quantos de nós já não conheceu alguém que tinha solitária que foi tratado? E tem tratamentos desde a época dos nossos avós, que sentavam em bacia com leite quente, e de tudo já é sabido desde aquela época. Então, o gênero Taenia pertence à família Taenidae, classe Cestoideae e ordem Cyclophilidae. Ali, em cor de rosa, está a Taenia solium, que é essa feiosa, cheia de espículos, que é dos suínos, e a de cá, uma enrugadinha mais bonitinha, que é a que nós vamos falar hoje, que é a Taenia saginata, do bovino. Eu lembro, na época de estudante, que eu falava saginata, tem nata, então é do boi. A outra era do suíno. Pronto. Esse ciclo é um dos mais simples que existe. É muito direto. É como um tiro no alvo, certeiro. A gente pode começar aqui com o homem, que é o hospedeiro definitivo. O homem tem o adulto da Taenia ou da solitária e elimina os ovos nas fezes. Ponto final. Não precisa pensar em outra maneira de contaminação da água e da pastagem, qual seja fezes de humano. Não tem outra coisa. Então, o alimento contaminado, a água ou a pastagem, o boi, a vaca, comem aquela pastagem contaminada, e na musculatura da vaca ou do boi, há o desenvolvimento desses cistos, que são os cisticercos. O homem, para ser contaminado, nesse primeiro momento, ele tem que comer o cisticerco vivo, qual seja carne crua, ou mal passada, ou mugindo, como a gente sempre vê nas churrascarias. Eu gosto do boi mugindo. É assim que contamina. Não tem outra maneira. Existem pratos feitos que usam carne crua e que o cisticerco vai ali. Também tem. O cisticerco ele é bem pequenininho, de 5 a 7 milímetros, é igual uma bilha de rolamento de bicicleta. Eu, quando era criança, aquilo caía, a gente tinha que ficar catando, mas é uma bolinha pequenininha, esbranquiçada na musculatura, ou no cérebro, ou no diafragma, ou no coração, ou no masseter, na língua. É fácil de encontrar na inspeção sanitária. Não tem dúvida disso, certo? É direto. Não tem mudanças disso. Pronto. Algumas vezes, o homem pode se contaminar com as próprias fezes. Então, aí, nesse caso, o homem também vai ter cisticercose. Se não, ele tem teníase ou teniose. Se ele não comer ovos das fezes, ou dele, ou de outra pessoa, ou de outro humano, ele não terá cisticercose. Se ele comer, ele precisa comer ovos nas fezes para ter cisticercose. Se ele comer o cisticerco na carne do bovino ou do suíno, ele vai ter a Taenia adulta. Simples, direto. Por isso é possível... a imagem da Taenia, ela tem as maiores medidas, tem 7 metros. É daqui lá no fim da sala. 7 metros de comprimento. E pode causar alguns sinais clínicos no humano, sim. Dor de cabeça, indigestão, tontura. Ela pode prejudicar a saúde do hospedeiro definitivo, sim. Se for adulto. Se for a cisticercose no homem,
Aí pode dar cegueira, pode ir para o sistema nervoso central, pode ir para a medula espinhal, pode ir para tantos outros órgãos que, dependendo da localização, vai causar um problema. Pode voltar, por favor? Aí. Então, o hospedeiro intermediário da tênia solium é o suíno, da taginata é o bovino. Ponto. Eu coloquei umas imagens para a gente poder entender como que nós vemos na carcaça do bovino. São esses pontinhos esbranquiçados que o médico veterinário, na inspeção sanitária no frigorífico, faz a busca, dependendo da quantidade de cistos que ele encontrar naquele animal, pode até ir para a graxaria. Ou, se não, se for uma infestação pequena, ele pode ir para um tratamento diferenciado com frio, com calor. Mas nos bovinos, o cisticerco se desenvolve dentro de 60 dias, depois que ele comeu as fezes do humano. E ele vai começar a sumir, vai começar a calcificar de algumas semanas até 9 meses. Ponto. Ele também morre dentro da carcaça do bovino. Só para... Então, nós precisamos agora, com esse problema que é extremamente simples, porque tem tratamento, tem o conhecimento do ciclo biológico, simples e direto, nós precisamos começar a pensar nas medidas de controle. Então, depende das características epidemiológicas da enfermidade na região, incluindo condições econômicas, sociais e culturais. Aqui, na nossa região, por acaso, como exemplo, nós temos condições sociais para tratar isso, sim. Nós temos econômicas, sim. E nós temos culturais. Então, nós podemos erradicar a cisticercose de uma região no país com características da nossa. Ah, mas onde que não seria possível? Onde há muito esgoto, onde há muita... a cultura não é tão intensa a ponto de esclarecer isso para a população. Então, há regiões mais difíceis, aqui no nosso caso, não. E a estratégia fundamental consiste em interromper o ciclo evolutivo. A gente aprende isso na parasitologia fácil. Como que controla isso aí sem usar remédio? Interrompe o ciclo evolutivo, que no caso do parasita é no homem. É só tratar o homem. Ah, mas eu vou tratar a população do Mato Grosso do Sul, no mínimo os que trabalham com bovinos. Ah, mas eles não vão querer tomar o remédio, então vamos fazer banheiro. Aqui na Embrapa nós tínhamos cisticercose. Era terrível. Aí nós construímos banheiros em todos os mangueiros. Aí logo depois vieram e roubaram as portas dos banheiros. Aí nós pusemos outras portas. Aí vieram e roubaram as telhas dos banheiros. E assim foi, até que chegou no momento em que a gente não pôde mais manter os banheiros. Mas será que era o pessoal da Embrapa? Não, é porque, como é dentro da cidade, final de semana as pessoas iam lá fazer piquenique. E defecavam na pastagem, e o nosso rebanho, quando ia para o frigorífico, tinha um abate para graxaria muito intenso. Horrível. Nesse caso, não tem como fazer. A não ser que você comece a tratar os animais antes do abate. Mas esse tratamento, que existe e é fácil também, não é motivo de pesquisa, porque ele já está no mercado. Todo mundo sabe como que pode ser tratado. Então, as estratégias fundamentais são melhoramento das condições de saneamento do meio ambiente, no caso de não permitir que os animais se contaminem com a água e com o alimento, tratamento de toda a população, no caso que está trabalhando ali naquela cadeia, melhoramento da criação dos animais com limpeza e saneamento, incrementar a inspeção veterinária dos produtos carnes nos frigoríficos e orientar os produtores para quando tiver uma infestação alta no rebanho, evitar o abate de comércio clandestinos, esse é o ponto difícil, e educação da saúde, enfatizando a adoção de hábitos de higiene. Aí tá, tudo isso é da Organização Pan-Americana da Saúde. Voltando naquele ciclo, o que a gente fala de cortar o ciclo? E essas duas setas em vermelho, uma nos ovos, né? Ou seja, eliminando o adulto do intestino do humano,
não vai mais ter ovos na pastagem. Ponto, acabou. Não tem mais o que falar. E esse é o ciclo simples que a gente dispõe. Só que não é disso que a Embrapa inova. Nós colocamos todos esses conhecimentos, e ainda muito mais outros, num calendário sanitário, por exemplo, que a gente deu a cara a tapa, a Embrapa, junto com os seus colegas de universidade e outras empresas de pesquisa, com os produtores, com o pessoal de campo, com os melhoristas de genética. A gente tem na nossa página na Embrapa, e em breve no aparelho telefone, para quem quiser, vai poder ser baixado no aplicativo, o calendário sanitário dizendo o que deve ser feito, qual produto deve ser feito, a dose que deve ser usada e na idade certa para fazer tal produto. Sem demérito nenhum, mas vai ser a orientação correta para todas as doenças, inclusive higiene pessoal. O Renato bem homenageou o Ezequiel na nossa BPA, que ele tanto divulgou. Um dos capítulos era higiene pessoal. Ué, mas o que higiene pessoal do tratador tem a ver com o boi? Desde a época da mastite, que o Ishi bem sabe, que é importantíssimo para a saúde dos úberes, até nesse caso, que é lavar as mãos, não defecar no pasto e fazer o tratamento periódico no médico para poder tomar um vermífugo simples. Faz o exame, vai lá e toma o vermífugo. Essas orientações, que são as inovações que nós queremos, o trabalho que a Embrapa procura, está no nosso site, como calendário de manejos, uma ferramenta para aumentar a produtividade, que é calendário de manejo sanitário, reprodutivo e zootécnico. Ele é renovado anualmente e, em breve, como aplicativo, ele vai poder ser atualizado e customizado pelo produtor. Eu não tenho mais tempo, já passei, e eu só agradeço e fico à disposição para as perguntas. Obrigado.